Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um culto de domingo à noite. Gostaria de convidar você aí onde você está para orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus também para esse momento. Pai, muito obrigado porque, mesmo em meio a um distanciamento físico, o Senhor nos dá esse tempo, essa oportunidade de compartilharmos a vida, de compartilharmos a Tua palavra. Receba esse nosso ato como um ato de serviço ao Senhor e a todos aqueles que vão receber essa ministração. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio desse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estamos hoje no domingo de Páscoa, teremos um culto, uma transmissão, e daqui a pouco vamos ver os depoimentos de alguns irmãos, como temos visto todo domingo, uma fala do pessoal da visita ao hospital, uma oração pelos enfermos e também um momento de louvor. Hoje a gente está aqui em casa, montamos aqui uma estrutura que permitiu a gravação dos louvores, então espero que você, durante todo esse tempo, faça desse momento um momento de adoração também, que você receba esse carinho dos irmãos, todos que prepararam com muito amor, com muito zelo, para que a gente junto possa cultuar a Deus. Amém? A graça e a paz, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui em nome de toda a equipe da visita do hospital. E eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando. Continuem orando por todos os pacientes, para que Deus continue abençoando a vida deles, continue intervindo na vida de cada um deles. Estamos passando por um momento de isolamento social, mas esse é um momento que Deus tem preparado para nós. Dizer também que estamos com muita saudade e que Deus abençoe a todos. Então, se esse vídeo chegou até você que está internado, a gente está aqui para dizer que tem uma igreja que ora por vocês, que o Senhor tem cuidado de cada um. Estamos orando também por toda a equipe, que estão trabalhando na linha de frente, os profissionais da área da saúde. Sabemos que esse momento não é fácil, é um momento difícil, é um momento tenso, mas o Senhor tem cuidado de vocês, o Senhor tem guardado a família de vocês, a casa de vocês, para que continue confiando, porque vai passar. A gente tem que ficar em casa, nesse momento é de ficar em casa, se resguardar, para que tudo passe, para que tudo fique bem. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém. Tchau. Pai querido, neste momento, Pai, estou aqui, ó Deus, buscando, ó Deus, a Tua presença na minha vida, na vida daquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Pai, abençoa todas aquelas vidas que estão ali, Senhor, acamadas. Ó Deus amado, abre os seus olhos, ó Deus, para que eles possam ter encontro contigo, ó Deus. Orienta os médicos, Deus, estão cuidando deles com tanto amor, com tanto carinho. Ó Deus, orienta aquelas enfermeiras, ó Deus, aquelas meninas que estão ali sempre ajudando, limpando, ó Deus, cuidando daquelas vidas que estão ali acamadas, Senhor. Pai querido, abençoa aquelas vidas, ó Deus. Que elas possam sentir a Tua presença ali com elas, ó Deus amado. Pai, que cada uma delas, ó Deus, possa, ó Deus, estar firme em Ti, sabendo que o Senhor está junto delas. Ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor Deus. Abençoa, Pai amado, o Dr. Darílio, Senhor Deus. Pai, abençoa aquele médico, onde quer que ele esteja, onde quer que ele coloque as mãos, que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus, eu te peço por ele e por toda a família dele e de todos os médicos que estão ali, ó Deus, trabalhando, ó Deus, aquelas enfermeiras. Em nome de Jesus, eu te peço por cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oi, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa casa, com muitas saudades de cada um de vocês. Nós cremos que esse tempo é um tempo no qual o Senhor tem falado conosco. Ele é um Deus zeloso, Ele tem cuidado da gente, de todos os detalhes da nossa vida. E o nosso desejo para você que nos vê é que você fique firme nas promessas, naquilo que o Senhor tem para cada um em especial. Que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida e em breve nós vamos nos abraçar e vamos lembrar desse tempo
como um tempo no qual o Senhor nos visitou e Ele falou conosco de uma forma muito poderosa. Um beijo, fique com Deus. Amém. Gente, estamos com saudade de todos. Fiquem bem mesmo, tá? Como família. E deixem que o Espírito Santo possa mesmo transformar os corações e transbordar mesmo a graça dele sobre a vida de vocês. Tá bom? Um beijão para todo mundo. A gente está com muita saudade, tá? Qualquer coisa liga, manda mensagem, faz chamada de vídeo, ora pelo telefone. Vamos estar juntos, tá bom? Beijão. Vai, Laurinha. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Fala, fique em casa. Fala. Fique em casa. Um beijo. Um beijo. Dá tchau. Tchau. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer.
Então, irmãos, agora vamos compartilhar a palavra de Deus. Para mim, num momento como esse que nós estamos vivendo, é uma grande responsabilidade, em primeiro lugar, trazer uma palavra, né? Porque todos nós estamos mais sensíveis, mais suscetíveis a ouvir, buscando, querendo uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Ao mesmo tempo, é um domingo de Páscoa, e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas mesmo com a responsabilidade, é também, para mim, um grande privilégio poder, mesmo num momento como esse de dificuldade, compartilhar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz isso tudo para a gente. Ela traz consolo, ela traz também confronto, desafios novos, mas é a palavra de Deus. Então, espero que você aproveite esse tempo para receber essa palavra. Então, vamos ler o texto de hoje, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 9 até o 25. Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra, que ela nos alcance com poder, que ela nos alcance com libertação, que ela nos alcance com transformação, que Teu Espírito possa trazer a palavra até nós, mediante o que foi exposto até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse, para mim é um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, e é por isso que nesse momento de Páscoa, onde nós lembramos a ressurreição, esse versículo 11, principalmente, de todo o texto que nós lemos, é o que motivou a minha fala. Então eu gostaria de destacar esse versículo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então, num domingo de Páscoa, normalmente a gente lembra da ressurreição. Mas esse versículo em especial, esse versículo 11, ele sempre foi um desafio particular para mim. Porque ele dá a ideia de duas coisas, né, de duas realidades, melhor dizendo, que normalmente a gente desperdiça na nossa vida, que é a realidade da ressurreição, como se ela fosse só uma coisa passada há 2000 anos atrás,
e uma coisa muito distante no futuro ainda, e a realidade do Espírito Santo. Na verdade, para mim sempre foi um desafio esse texto, porque toda vez que eu leio ele, quando ele fala, né, que o Espírito não é só o Espírito, como nós chamamos o Espírito Santo, mas é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, quando eu leio essa frase, isso traz para mim um senso assim, de urgência, de disponibilidade desse mesmo poder que ressuscitou Jesus para a gente hoje, através do Espírito. Que poder é esse? É o poder da vivificação. É como ele fala aqui, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa vivificação. Que vivificação é essa? Partindo do pressuposto que o Espírito habita em nós, lá no versículo 9, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, de maneira chocante, que o corpo está morto. E é aí que a gente tem que lembrar da sexta-feira, como muitos lembraram, da crucificação. A gente revive aquele momento da cruz. E nele, em Jesus, ali naquele momento, para que a justiça fosse feita, a doença da humanidade, o pecado, atingiu o seu curso final, atingiu o seu curso inevitável, que é a morte. O corpo, na verdade, está morto, é o que diz o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas por ser ele puro, justo e totalmente fiel, para que a justiça fosse feita, foi colocado nele o Espírito da vida. E é o que ele conclui no versículo 10 ainda. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E por que estou dizendo isso? É porque muitas vezes a gente olha para um momento como esse que a gente está vivendo, e outros momentos da nossa vida, e é como se a gente estivesse esperando uma ferida da humanidade sarar. É como se o pecado, ou essas pandemias, a corrupção, a maldade, como se fosse um tipo de doença que está melhorando, que está sarando. Não, meus irmãos, essa ferida não vai sarar. Essa humanidade, em Adão, vai morrer. Ela está condenada. Na verdade, se a gente apenas aceitar o fato de que em Cristo essa humanidade já morreu, poderemos também viver na certeza de que uma nova vida está sendo criada. Mas só a partir da realidade que essa humanidade já morreu. E que essa nova vida que está sendo criada começou, e aí sim vale a pena a gente lembrar nesse domingo de Páscoa aquela ressurreição. Ela começou com o sopro do Espírito de Deus no corpo do Messias, há aproximadamente 2000 anos atrás. E isso remonta, isso leva a gente lá no Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é a maneira de Deus de dar vida, soprando. A palavra espírito, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela é a mesma palavra usada para ar, para sopro. Lá em Gênesis, Deus formou o homem, criou, mas a vida ele dá soprando. E em Jesus Cristo, na ressurreição, ele sopra um novo fôlego de vida, trazendo uma nova chance, uma nova vida para todos aqueles em quem esse sopro acontece. Se a gente ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, Paulo explica isso muito bem. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Então essa é a realidade que eu quero trazer para vocês nessa noite, dessa nova vida pela ressurreição, que é o sopro de Deus em Jesus Cristo. E aí a gente vai tentar trazer isso para a gente, e eu me pergunto, e nós? E eu e você, qual é o resultado desse Espírito, desse sopro em Jesus para a gente? Paulo está afirmando que esse mesmo Espírito, esse mesmo sopro, que soprou em Adão, mas que soprou depois em Cristo na nova criação, esse mesmo sopro habita em nós. E que existe a possibilidade, como nós já lemos no versículo 11, de sermos também vivificados no nosso corpo mortal. Então,
essa realidade fica muito latente quando a gente relê o versículo 11, pensando nesse sopro de Deus, nesse sopro que Ele efetuou em Jesus Cristo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então, nós temos aí 3 realidades que eu vou compartilhar com vocês rapidinho, sobre essa vivificação que vem pelo Espírito de Deus, ali na ressurreição e para a gente hoje. Primeiro, é que o corpo mortal tem que morrer. Isso é um fato. Nós já lemos que esse corpo é mortal. Só que agora nós podemos escolher que tipo de morte nós teremos. Essa vivificação do Espírito hoje para a gente, a partir da ressurreição de Cristo, dá para a gente a possibilidade de escolher que tipo de morte morreremos. É quando a gente lê dos versículos 12 a 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus amados irmãos, normalmente a gente lê e pensa e faz algum sentido uma frase assim: o tipo de vida que a gente vive define o nosso tipo de morte. Na verdade, no reino de Deus esse valor se inverte, porque o tipo de morte que nós escolhermos ditará o nosso tipo de vida. Morreremos com Adão ou morreremos com Cristo. Agora que Deus soprou em Cristo o sopro da nova criação, nós podemos escolher. Paulo diz, nós agora somos devedores. Mas a quem nós devemos a nossa vida? Agora nós podemos escolher. A gente deve a nossa vida aos nossos esforços de viver bem, com prazer, conforme a nossa vontade, ou os nossos esforços até mesmo de construir um sistema religioso infalível, o que Paulo chama de carne. Paulo coloca tanto os desejos libertinos, em todo esse livro de Romanos, como aqueles esforços religiosos debaixo do mesmo impulso básico, instinto de sobrevivência, e ele chama isso de carne. Então, quando Cristo morre, nós temos o direito de escolher se nós queremos morrer com Ele, ou se nós queremos viver para a carne, viver para esses instintos e morrer a morte de Adão mais uma vez. E ele expressa isso dizendo, assim, pois, irmãos, somos devedores, mas não à carne. Entende, irmãos? A quem nós devemos a nossa vida? Aos nossos esforços ou ao soprador da vida, que soprou a vida em Jesus naquele domingo bendito? A resposta a essa pergunta vai determinar que morte nós morreremos. Aquela que Jesus já sofreu no Calvário, como castigo pelo pecado, ou a morte voluntária, que representa o que ele chama aqui no versículo 13, de mortificação dos feitos do corpo. Mortificação essa que nós podemos fazer pela voluntariedade do Espírito. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, aquela morte de Adão, que Cristo já sofreu. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, a certeza nesse vivificar de Deus, a certeza nesse sopro, por causa da habitação do Espírito em nós, permite que a carne perca a sua força, porque o sopro de Deus é que garante a vida agora, e não os nossos feitos. Então a gente tem que decidir quem é que vai guiar a gente daqui por diante, quem é que vai dirigir a gente daqui por diante, e é o que ele diz no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, devemos viver como devedores da vida a Deus, como aquele que morreu deve a vida ao médico que faz o processo da ressuscitação cardiopulmonar. Às vezes, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, há procedimentos que podem trazer aquela pessoa de volta à vida. E se um médico faz esse procedimento, com certeza ela vai ter gratidão àquele médico para sempre, pela segunda chance que ele recebeu. Então, se nós recebemos essa ressurreição pelo sopro de vida de Jesus,
É a Ele que nós devemos a nossa vida agora. É a esse Espírito, é esse sopro que nos deu uma segunda chance. E essa segunda chance é vivida como filho de Deus. E é isso que ele termina dizendo no versículo 14 e que nos leva ao segundo ponto. Então vamos recapitular. O primeiro ponto é que nós podemos, pelo Espírito, escolher que tipo de morte morreremos para definir que tipo de vida viveremos. E esse tipo de morte é um deixar o corpo e os seus feitos e os nossos esforços perderem cada vez mais força para a gente, na verdade, viver como filho de Deus. E aí entra o segundo ponto. Nós podemos escolher viver como filhos de Deus. E isso é outra coisa que a vivificação traz para a gente, que a gente encontra nos versículos de 15 até o 18. Então preste atenção. Vamos ler de novo esses versículos de 15 a 18. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, meus amados, nós podemos escolher morrer, fazer morrer os feitos do nosso corpo para viver como filhos de Deus. Viveremos como escravos ou viveremos como filhos? Porque o Espírito que nos foi oferecido, apesar e a despeito dos nossos esforços, o Espírito que foi soprado no Messias para que ele ressuscitasse, foi o Espírito do Filho. Já era o Espírito que habitava nele, de Filho de Deus, mas Deus deu a ele um Espírito renovado para uma nova vida, o Espírito de Filho. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Porque hoje, através daquela ressurreição acontecida 2000 anos atrás, isso é possível. Esse é um dos efeitos e eu creio a maior força dessa vivificação. Nós recebemos o espírito de filhos e não de escravos. É o que diz o versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Seja na religiosidade vazia, que coloca toda a sua esperança nos esforços humanos, ou seja na libertinagem, que faz do próprio prazer e satisfação pessoal o nosso sucesso. Nesses dois casos, nós somos escravos. Nós estamos presos, aprisionados a esse impulso que Paulo chama de carne. Escravos. Mas em Cristo, Deus nos oferece um espírito de adoção, onde o medo não é mais o fruto, porque tanto aquele que quer viver no prazer tem medo de morrer, de perder o seu prazer, como aquele que vive na religiosidade tem medo de Deus, tem medo daquilo que pode acontecer com ele. Mas aquele que recebe o espírito de adoção, não, ele não vive escravo do medo, ele vive um outro tipo de vida. Na dependência desse sopro divino, a escravidão é substituída por um espírito que nos faz ansiar pelo Pai, como ele diz no texto, Abba, Pai, Paizinho. Era esse espírito que estava em Cristo. Foram estas, inclusive, as últimas palavras de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá em Lucas 23, 46. Entende? Jesus, o Messias, na cruz, entregou o espírito dele nas mãos do Pai. E o Pai sabe o que fazer com os seus filhos. E o que ele fez com o Filho unigênito dele, o único criado daquela maneira, na verdade, concebido daquela maneira, pelo Espírito no ventre de Maria, ele soprou a vida de novo. Ele soprou a vida no corpo do Messias que tinha morrido por causa do pecado nosso, meu e seu. Ele soprou a vida nova. Jesus entregou o Espírito para o Pai, e o Pai devolveu esse Espírito ao corpo do Messias, do Filho. Então a vivificação é permitir que o Espírito Santo confirme essa realidade em nós, é o que diz o 16.
O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, que realidade tremenda. Mas, meus amados irmãos, essa vivificação acontece em meio ao sofrimento. É o que diz o 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que coisa tremenda, quando Deus sopra em Cristo esse espírito de filho, Cristo pode transmitir esse espírito para nós. Nós somos co-herdeiros com Ele, dessa mesma vida, dessa filiação. Mas ser co-herdeiro significa que também somos co-herdeiros no sofrimento. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, escolher viver no espírito do Filho, escolher viver no espírito da adoção, não significa estarmos isentos do sofrimento. Nós não escolhemos viver como filhos de Deus para sermos preservados do sofrimento. Preste atenção aqui, esse ponto é muito importante. Viver como filho de Deus não nos preserva do sofrimento. Na verdade, viver como filhos de Deus nos prepara através do sofrimento. Nos prepara para o quê? Nos prepara para a glória de Deus. E isso é uma realidade maravilhosa. Então, meus amados, esses são os resultados da vivificação. Um sofrimento voluntário que nos leva, que nos prepara para a glória de Deus. Sofrimento que, na verdade, antecipa essa glória. Olha o que diz aí o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que realidade tremenda. Então, sim, temos um sofrimento no tempo presente, mas esse sofrimento, ele não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Então, esse é o segundo ponto. Nós podemos escolher viver como filhos de Deus. E escolher viver como filhos de Deus é renegar o medo, é renegar a escravidão e escolher um espírito de adoção, que era o mesmo espírito que estava em Jesus, o Messias, que nos leva a sofrer com Ele, que nos leva a encarar o sofrimento como Ele encarou, como uma preparação para a glória, e não buscar uma glória que nos livra do sofrimento. Isso não é cristianismo. Se preservar do sofrimento não é cristianismo. E o terceiro e último ponto, que é uma realidade maravilhosa, é que esse mesmo Espírito que nos vivifica, que nos permite mortificar os feitos da carne, que nos permite viver como filhos de Deus, nessa realidade de filhos de Deus, Ele nos faz os primeiros da nova criação. É o que está escrito aí nos versículos 19 a 25. Olha comigo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, se somos filhos, se esse é o Espírito que soprou no Messias e sopra em nós, qual é a nossa certeza final? O que modela a nossa esperança? O cativeiro da corrupção ou a liberdade dos filhos de Deus? Se escolher viver como filho nos faz escolher viver não como escravo, não como medo, também nos faz escolher a liberdade dos filhos de Deus e não o cativeiro da corrupção. O grande problema é que o cativeiro da corrupção é a nossa realidade mais visível. Hoje mesmo, se a gente for parar para pensar no que está posto aí, em termos de pandemia, em termos de corrupção, em termos de desentendimento entre as autoridades e a total ausência de líderes que busquem, de fato, o bem da humanidade, a gente desanima. Mas
O que esses últimos versículos que nós lemos trazem para nós como a vivificação do Espírito? Eles trazem para nós uma esperança, uma certeza da renovação. Porque hoje um novo tipo de criação está acontecendo. Agora, ao mesmo tempo que a criação original em Adão está sujeita ao cativeiro da corrupção, na nossa vida há uma glória. Na nossa vida há a primícia que ele chama do Espírito, que ainda há de ser revelada, mas que já está em nós. O versículo 19 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aquilo que já está na gente, que nós, na verdade, já somos, mas que ainda vai se revelar. E aí a gente entende que a criação, meus irmãos, está sujeita à vaidade. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, quando a gente vê um bando de gente ficando doida nesse tempo, um bando de gente brigando quando devia estar se entendendo, um bando de gente desesperada quando devia estar sendo fonte de esperança, é porque, na verdade, a criação está sujeita à vaidade. E essa vaidade não vai melhorar, essa vaidade vai piorar. Mas nós temos algo dentro de nós que nos dá esperança. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, essa glória que está em nós nos traz a esperança de que a libertação é iminente. De que, mais do que iminente, a libertação é real. A libertação faz parte da nossa vida. Mas a libertação ser real não quer dizer que não haja angústia, que não hajam gemidos. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Nada melhor do que uma pandemia global, do que um choque no sistema econômico global, para fazer esse versículo mais entendido, do que toda uma criação que geme a um só tempo, que geme junta e que suporta angústias, as angústias pelos desentendimentos, as angústias pelas incertezas, até agora. Só que aí entram os filhos de Deus, aí entra a gente, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, esse Espírito vivificador. Igualmente, gememos em nosso íntimo, não estamos isentos do sofrimento, como eu disse, só que o nosso sofrimento é diferente, porque aguardando a ressurreição de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós gememos também, mas o nosso gemido não é um gemido sem esperança. O nosso gemido não é um gemido sem sentido. A partir daquela ressurreição que aconteceu há 2000 anos atrás, o nosso gemido agora é um gemido de uma boa expectativa, que aguarda a redenção, que aguarda a transformação final, como Paulo fala lá aos Coríntios em uma outra oportunidade, é o revestimento do imortal sobre o mortal. Essa é a nossa esperança agora. A redenção desse corpo que está se desfazendo. Assim como o corpo de Cristo foi redimido pelo sopro da vida, nós aguardamos a nossa redenção. Então, meus amados irmãos, isso traz para a gente uma salvação. E essa é a minha oração hoje, para que nós sejamos salvos. Para que nós sejamos salvos. Lembrar da ressurreição de Cristo e entender que o mesmo Espírito que estava nele está em nós, nos salva, inclusive hoje, dessa angústia desmedida, desse jeito de viver desesperado, que não deveria alcançar os filhos de Deus. Versículo 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Então, meus irmãos amados, nós fomos salvos na esperança. Essa esperança que foi colocada em nós pelo Espírito vivificador. Essa esperança porque somos as primícias desse Espírito, os primeiros a ver essa nova criação acontecendo no nosso interior. É essa esperança
a nossa salvação. É essa esperança que tira a gente, que nos impede de viver o mesmo rumo do cativeiro da corrupção, daqueles que morrem com Adão, daqueles que vivem como escravos com medo. É essa esperança que nos salva. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então eu sei que a gente não vê, muitas vezes, essa realidade do Espírito vivificador, de filhos de Deus, de primícias desse Espírito que somos nós. Mas se não vemos, podemos ter esperança, porque se já estivéssemos vendo, não seria esperança. Então que tenhamos nesse momento, irmãos, paciência. Paciência para esperar. Paciência para ter essa certeza. Que certeza, você pode me perguntar? De que a nossa fé não está no fim do coronavírus, que a nossa fé está para além desse fim, no momento em que seremos totalmente redimidos do mal que causou o coronavírus, o mal chamado pecado. Amém, irmãos? Então a conclusão é, em que nós apoiamos a nossa confiança em momentos de incerteza. Em que nós apoiamos a nossa confiança? As incertezas na carne, meus irmãos, que estão sujeitas ao cativeiro da corrupção, só vão aumentar. Então a certeza na carne precisa diminuir. É o que ele chama de mortificar os feitos do corpo. Em contrapartida, a certeza no espírito deve aumentar. Não como aqueles que se iludem, mas porque já fazem parte da nova criação, que ainda não se revelou completamente, mas que vai se revelar nos filhos de Deus. Deixo aqui algumas aplicações. Primeiro, nesse domingo de Páscoa, lembre-se, amém? A aplicação é fazer, então lembre-se de que o corpo mortal morreu, de que aquilo que é criação em Adão vai morrer, mas que o novo sopro de vida foi dado a Jesus, o Messias. Lembre-se disso nessa Páscoa, lembre-se dessa ressurreição, que afirma, o corpo mortal morreu, nele está representado o pecado, mas o novo sopro de vida foi soprado no Messias. Segunda aplicação, decida qual espírito vai te mover, te animar. O espírito do filho, daquele que decidiu morrer voluntariamente, sofrer para a glória do Pai, ou o espírito da escravidão, a escravidão aos seus próprios impulsos, a escravidão que te mantém preso aos seus medos. Então lembre-se do Messias, decida qual espírito vai te mover e, por último, espere com paciência, na certeza de que você faz parte dos primeiros frutos dessa geração nova, pelo Espírito vivificador. Mesmo que você não veja isso, espere com paciência, tendo certeza de que você faz parte desses filhos, desses frutos que o apóstolo Paulo chama de primícias, dessa geração que inaugura uma nova humanidade, que teve o seu primeiro filho em Jesus Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás. Amém? Se você quer se lembrar, se você decide viver por esse Espírito e se você quer esperar com paciência, eu quero orar por você nessa noite. E se você tem dúvida se esse Espírito habita em você, quero orar também nessa oração, para que você receba esse Espírito, entendendo toda essa palavra, que somente no Messias há esperança para a humanidade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela realidade que ela contém, obrigado pelo privilégio de termos o Espírito, o mesmo, que vivificou Jesus, que ressuscitou ele dos mortos. Por isso, Pai, que possamos escolher morrer voluntariamente, deixando as nossas forças para que possamos viver guiados pelo Espírito, que possamos escolher a vida do Filho, que possamos decidir viver como filhos de Deus no espírito da adoção, ao invés do medo, guiados por esse espírito de adoção, pelo anseio pelo Pai, ao invés de sermos guiados pela nossa própria força, pelos nossos impulsos.
pelos nossos medos escravizados. E que possamos, Pai, nessa certeza de filhos de Deus, que somos os primeiros frutos dessa nova vida, que possamos viver e sermos salvos pela esperança. Que aquele que está em casa e que ainda não sabe se tem um Espírito, que deseja ter certeza que o Espírito que habita nele não é o Espírito de mortos, não é o Espírito que está condenado, mas é o Espírito de Cristo. Se alguém não tem essa certeza, que receba esse Espírito agora no coração, pelo arrependimento dos seus pecados, pelo arrependimento daquela vida que não considera a obra do Messias. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, olha só, nós temos aí um aviso e depois uma oração. O primeiro aviso é que nós sabemos que o banco de sangue da cidade está muito baixo. Então, nós recebemos essa comunicação, estamos divulgando nas redes sociais da igreja e pedimos a ajuda dos irmãos para divulgar e também para doar sangue. Nesse aviso, existe nessa arte, nessa mídia social, existe um telefone para o qual você pode ligar e agendar a sua doação. Se você está bem de saúde, se você não faz parte do grupo de risco, por favor, ligue para aquele número e agende a sua doação. Inclusive, há um serviço do município que pode agendar e buscar você na sua casa, se você não tiver como se locomover para ir lá doar sangue. Amém? E vamos também fazer uma oração agora pelos nossos aniversariantes. Você que completou aniversário entre segunda-feira e hoje, abaixe sua cabeça aí, feche os olhos, nós queremos orar por você, inclusive aniversário de casamento também. Pai, nós agora como igreja, espalhada por essa cidade, espalhada onde quer que esteja, oramos pelos nossos aniversariantes. Porque, como aprendemos hoje, a vida que recebemos agora é a vida de Cristo, a vida do já, da que está acontecendo agora e que espera aquele momento da ressurreição final. Então, teus filhos te agradecem pela vida que receberam. Nós os abençoamos para que eles sejam cada vez mais cheios desse Espírito, plenos dessa certeza e que possam transbordar desse Espírito para abençoar outros que estão à sua volta. Juntamente com os aniversariantes, pedimos pelos aniversários de casamento. Sabemos que a família é um dom, é um presente, que o casamento é honrado, é sagrado para o Senhor. E nós abençoamos aqueles casais que nessa noite fazem dessa oração a sua oração. Muito obrigado por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém.